Sabe, queridos, eu tenho a alegria de dizer que daqui a pouco o pastor Elias está chegando. O pastor Fábio tem sido com a pastora Isabela tão maravilhoso conosco. O pastor Elias também, né, feito algo tão abençoador em nossas vidas, nos apoiando desde a chegada, desde o Brasil, quando conversamos. Tem sido algo muito gostoso. Que Deus abençoe muito esse tempo que nós, pastores, eu posso dizer assim, né, vai estar aí, em nome de Jesus. Amém? Você tem uma Bíblia aí, você está com o coração aberto? Amém? Então isso é o mais importante, é o coração aberto. A Bíblia, claro que sim, é a palavra de Deus, mas o que você pode fazer de melhor é abrir o seu coração. Eu queria pedir para você que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, perdoe, capítulo 5, do 1 ao 9. Agora sim, Lucas 5, do 1 até o 9. Aleluia, já está ali, o pessoal está ágil. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, peixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, verso 4, disse a Simão: vá para as águas mais fundas, e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Nada mesmo. Mas porque tu és que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começavam a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a peça que haviam feito. E como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Diga amém mesmo? Sabe, queridos, milagre é a ajuda do céu para a sua vida, aqui na terra. Quando Deus faz um milagre, é lógico que é obra exclusiva dele. Quando o milagre acontece, fala, não, só podia ser Deus mesmo. Dessa forma, só Deus faz. É inconfundível. Quantos aqui já receberam milagre de Deus? Isso é inconfundível. Marcou a sua história, não faz parte somente do que você podia fazer, ou a sua própria habilidade. Não, foi Deus que veio e tocou você com o milagre. A grande dificuldade do ser humano é entender que milagres, já que é uma ajuda direta do céu, vai precisar da sua atenção, daquilo que você tem que fazer para que os milagres aconteçam. Eu vou dizer para você que Deus nunca vai ter uma noite que você não possa ser abençoado, nem um dia. Mas às vezes nós focamos em coisas que Deus não está fazendo. E aí, quando nós focamos naquilo que Ele não está fazendo naquele momento, nós não conseguimos entender o que Ele quer fazer por nós e em nós. É uma luta reconhecer isso, eu sei disso. Porque todos nós temos os nossos anseios, nossas dificuldades, nossas vontades. Mas esse texto me dá vazão a entender a direção que Deus quer fazer. Na verdade, quando nós falamos dos textos de milagres da Bíblia, todos eles são para que você e eu possamos aprender como Deus faz milagres.
Ele, quem sabe, não vai repetir a mesma história. Você não está num barco, mas você está diante de situações que só Ele pode resolver. Então é necessária a nossa atenção para que a gente possa entender que Deus está aqui com todo o seu poder, com todos os seus anjos, com tudo, com a sua palavra para mudar a sua história. E aí, gosto muito quando o pastor Fábio, que ele não somente quer ouvir livros de autoajuda, apesar de eles ajudarem a gente em alguns locais, mas o que eu e você precisamos é de uma ajuda do céu. É uma ajuda do alto. É a presença de Deus vindo até nós. Então, vamos juntos. No verso 3, se não me falha a memória. No verso 2. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Verso 3. E entrou num dos barcos. Ele viu 2, mas só entrou num. E de vez em quando a gente imagina que Deus faz, não faz, mas a gente imagina que Deus faz brincadeira de mal me quer e bem me quer com a gente. Ele escolheu um barco e outro não. A grande vantagem de ter Deus vendo tudo, porque realmente Ele conhece todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é o seu Deus, é o meu Deus. Mas quando o milagre vai acontecer, você vai perceber que você vai estar mais perto. Guarda bem isso. Muitas vezes nós perdemos as bênçãos por pouquinho mais. Ele escolheu o barco de Pedro, porque ele tinha um milagre para todos os pescadores, mas tinha uma transformação em Pedro. Pastor, eu tenho visto que nesses dias Deus não está tão perto. Você tem buscado o Senhor? Tenho, mas eu não tenho sentido. Tenho visto pessoas falando, mas eu não sinto isso. Ele está perto, porque Ele prometeu que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Quem busca o Senhor aqui? Diga amém, em nome de Jesus. Então Ele está perto. Ele está perto e ele entra num barco. O que muda a história de Pedro naquela pescaria, que agora é conhecida como a pesca milagrosa, ou o momento poderoso que Deus fez naquela pescaria, é que Jesus chegou e entrou. Isso muda toda a história. Deus pode estar vendo os seus problemas, Jesus pode estar vendo a sua família, Ele pode estar vendo tudo que você está passando, é um ponto. Mas quando Ele entra, Ele vai resolver aquilo. Ele vai começar a resolver. A grande dificuldade é que a gente acha que quando o dinheiro chegar, vai resolver. Quando o trabalho entrar, vai resolver. Quando o médico disser, vai resolver, mas não resolve. Quem resolve é a presença de Deus entrando. Quando Deus começa a entrar na sua vida, na sua história, no seu barco, aí você vai dizer, olha, chegou a minha vez. Na verdade, Pedro não sabia disso. O que Pedro está fazendo? Ele está lavando as redes, porque só tinha então sujeira ali, não peixe, e de novo nessa noite ele teria que trabalhar de novo. Ele está ali não entendendo o que ia acontecer, e a gente entende que muito que Deus vai fazer em nós não vamos ouvir Deus trabalhando conosco, mas Ele está trabalhando com Pedro, Ele está trabalhando comigo, Ele está trabalhando com você para que algo novo aconteça em nome de Jesus. Jesus chega e fala, eu quero usar o barco. Eu preciso de um púlpito na época, é para isso, é para colocar mais para o meio do mar e poder falar com as pessoas mais fáceis. Esse texto não começa com Jesus respondendo nada. Ou perdoe esse milagre. Esse milagre começa com Jesus pedindo algo. Com Jesus pedindo barco. Com Jesus pedindo, deixa eu entrar. Deixa eu sentar, deixa eu falar daí. Mesmo que a situação esteja difícil, deixa eu entrar. E quem sabe alguém já perdeu a oportunidade desse milagre poderoso, porque às vezes a gente pensa que tudo vai ser fácil só porque Jesus está por perto, ou porque não vai ter que ter uma entrega total de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou,
Não falo somente da área financeira, eu falo de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, para que Deus faça alguma coisa nova. Ei, como Jesus está perto hoje, Ele está te pedindo algo. Sabe por quê? Porque você só vai aprender a receber se você primeiro aprender a dar. Milagres acontecem porque alguém está disposto a servir. Milagres acontecem porque alguém está disposto a oferecer tudo. Milagres acontecem. Pastor, mas Deus faz milagre com gente que nem o conhece? É lógico que sim, mas você que o conhece. Você vai perceber que uma entrega sua muda a sua história. Uma entrega maior. Você imaginou se Pedro tivesse recusado e dito, não, sabe o que é? O barco não, né? Eu estou lavando azeite, está tão difícil. Não, barco não. Orar agora de madrugada, não, Deus. Jejuar o mês todo, para quê? Orar mais alto, clamando a Deus, para quê? Deus não é surdo, já ouviu isso? Para que eu vou ter que me entregar mais? Para que eu vou ter que me colocar mais na minha vida? Para que mais? Sabe por quê? Porque Deus faz milagres quando nós o reconhecemos como Senhor, para que haja um ambiente da sua glória. Deus faz tudo para a sua glória. Levante sua mão e diga amém, em nome de Jesus. Deus quer fazer coisas na sua família para a glória dEle. Deus quer fazer coisas no seu trabalho para a glória dEle. Deus quer mexer em situações em nós para a glória dEle. E aí Pedro, o barco de Pedro é um objeto para a glória dEle. Sabe, queridos? Sabe, a gente vai entender que essa pesca só aconteceu porque primeiro alguém obedeceu. E o nome dessa pessoa é Pedro. Deus está totalmente interessado em fazer milagres na sua vida. Na minha vida também, diga amém, em nome de Jesus. Mas o que Ele está te pedindo? Porque a gente está muito acostumado em saber e pedir a um Deus que tudo pode fazer. Ele pode mesmo. Mas muitas vezes, para que haja um relacionamento, Ele vai te pedir alguma coisa. Ele pediu para Abraão filho. Ele não queria a morte de Isaac, mas ele pediu. Ele pediu para Pedro um barco. Se você não sabe o que Deus está te pedindo, essa é a primeira coisa a dizer. O que tu queres, Senhor? Como é que eu posso contribuir, Deus? Como é que eu posso fazer da minha vida um lugar onde o Senhor reina? O que o Senhor quer mais, Deus? E você vai ver que Deus, Ele não está somente interessado naquilo que você pode dar. Ele está interessado em revelar a você aquilo que Ele quer fazer. Nos próximos minutos, eu espero que a gente consiga entender isso um pouco melhor. Sabe, a gente parece que não consegue entender, mas alguns momentos da nossa vida atraem milagres e você não está percebendo isso. Verso 5, talvez não esteja, melhor dizer assim. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as minhas redes. Por que será que de vez em quando nós estamos tentando fazer o melhor e somos frustrados no meio do caminho? Porque Deus usa momentos frustrantes para a glória dEle. É difícil entender isso, mas é verdade. De repente você vai para um texto e você pensa, como é que Deus, Jesus, fica 4 dias depois da morte de Lázaro, e aí a própria irmã de lá fala assim, se o senhor chegasse antes, não tinha morrido, ou já tinha até ressuscitado. Deus usa esse momento de dificuldade para dizer, o que está acontecendo com ele é para minha glória. O que está acontecendo nesse momento difícil, que está te fazendo chorar, sabe, é para minha glória. Então, se você quiser viver os próximos milagres, preste bem atenção nisso. Não permita que a sua última frustração, ou que as suas últimas frustrações, sejam a sua última tentativa. Vamos dizer junto?
eu não vou permitir. Bora, em casa também, quase ouvindo aí. Diga, eu não vou permitir que as minhas últimas frustrações sejam minhas últimas tentativas. O que é isso, pastor? Está dizendo, você sabe o que é? Tem gente que fala, pastor, mas depois disso, não. Depois que eu passei por isso, não. Depois que eu fali, não. Depois que eu não dei certo no relacionamento, não. Depois que eu não consegui, não também. Eu estou frustrado nessa situação, eu tenho buscado a Deus. Deus não tem feito nada por mim, parece que a coisa não está andando como eu gostaria. Está frustrado? Reconcilie-se com o seu insucesso. Reconcilie-se com as suas dificuldades. Reconcilie-se com a dor que parece que está aí dentro. Sabe por quê? Porque se Jesus está usando o barco, o milagre vai acontecer. Não importa a situação que está sendo gerada, se Deus está com você, apesar das suas frustrações, apesar das suas lutas, não, apesar da sua dificuldade, você vai perceber que você vai ter que lutar para que nessa noite você volte, porque Ele disse para você ir. E não adianta somente parar na primeira parte. Mestre, estou frustrado porque trabalhei a noite toda. Tem que ir para a segunda parte. Pedro diz, olha, mas como o Senhor disse, eu vou. Se o Senhor falou, eu vou. Eu não vou deixar que a minha frustração seja um momento onde eu parei na história e não fui mais para frente. Segunda coisa que Deus usa, Deus vai usar a sua fraqueza para tirar força. Isso aconteceu. A Bíblia fala aqui, os heróis da fé, da fraqueza tiraram força. E você se sente fraco, o Todo-Poderoso está junto com você, em nome de Jesus. Você se sente alguém apagado no meio da situação, o Todo-Poderoso vai fazer algo poderoso na sua vida. Você não consegue entender isso, mas Ele já está fazendo isso por você. Há um poder de Deus quando você diz, eu não posso, mas eu vou. Eu não consigo, mas eu vou. E quando a gente começa a lutar com o mesmo inimigo durante muito tempo, parece que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Parece que está dando soco no ar e nada está acontecendo. É nesse momento que está dizendo, olha, pode chamar os seus amigos. O que não aconteceu até agora, não é pela sua força mesmo. É pelo meu poder, eu vou transformar essa situação. E aí você percebe que Deus usa realmente as habilidades que eu tenho para recomeçar. Eu não consigo entender, mas a terceira coisa que eu posso dizer que Deus usa é sua habilidade de fazer de novo, de recomeçar. Você tem orado pela sua família? Tem orado pelo seu trabalho? Você tem orado por muita gente? Não pare, faça mais, faça de novo. Se parou, recomece. Se você tem pessoas para perdoar, e essas pessoas continuam sendo pessoas difíceis na sua vida, perdoa de novo. Se você tem orado pelo seu marido, pela sua esposa, e você não consegue mais orar, não, começa de novo. Sabe por quê? Porque você vai entender que quando você não desiste, você está dizendo, Deus, ainda que eu não consiga entender, eu continuo crendo. Faça de novo. Faça mais uma vez. Se você está pensando assim, mas eu já passei por todo esse estágio, parece que eu não consigo mais fazer, é mentira. O Deus que te fortalece está aqui, levanta a mão e diga, eu também, aleluia. Para recomeçar, para continuar nos seus projetos, para ir para frente na sua história. O Deus que está vendo você lutar há muito tempo, não deixou você até agora, e você acha que agora vai deixar. Queridos, milagre é quando o céu está tocando a normalidade de um Pedro, mas que ele sabe que quem pediu não falha. Ei, os milagres cumprem a voz de Deus. Deus não faz milagre somente só porque você está precisando, sempre porque Ele ordenou sobre a sua vida. Os milagres cumprem a maneira que Deus quer fazer as coisas. Sabe, queridos, quando a palavra de Deus for suficiente para você,
não há impossíveis mais para a sua vida. Pedro disse que a palavra de Deus já era suficiente, como o Senhor disse. Qual é o grande problema que eu tenho? O que muita gente tem, é dizer, sabe o que é, Deus? Eu tenho o meu jeito. Comigo não funciona muito assim. Deus, o Senhor sabe, a minha mente não funciona desse jeito. Os milagres não acontecem nesse nível. Não é a minha opinião para que Deus possa fazer alguma coisa. Ele já é soberano. Os milagres acontecem quando eu paro de dizer, eu acho, eu gosto, eu preciso que seja assim. E eu começo a dizer, Deus, é porque o Senhor disse. Não é mais o que eu penso. Eu troco o que eu penso por aquilo que assim diz o Senhor. O Senhor falou desse jeito. O Senhor não pode falhar. Eu troco a minha maneira de pensar, minha maneira de agir para dizer, não, eu creio mesmo, porque assim diz o Senhor. Então, por que é que você vai receber milagres? Porque Jesus disse que Ele estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque Jesus disse, porque é que a sua família vai prosperar? Porque a Bíblia fala nos Salmos que uma geração contará a outra geração. Então, se Jesus disse, vai acontecer. Alguém pode dizer amém em nome de Jesus? Por que você vai conseguir sair dessa situação difícil? Porque Jesus disse que não você passaria por aflições, mas você teria que ter o quê? Bom ânimo. O que bom ânimo é? Conversa boa, conversa alegre, conversa para cima. Não adianta ficar com aquela cara de, ai, meu favor, me ajude. Não, conversa de bom ânimo. Como é que você está? Olha, estou passando por uma luta, mas eu vou passar por ela dando glória a Deus. Eu estou passando por ela, investindo o meu tempo mais no Senhor. Eu estou passando por ela, voltando o meu coração a Deus. E não tem como. Um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Não! Por que você crê na salvação da sua família? Porque Jesus disse, diga, Jesus disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Usando Josué e usando Paulo. Eu creio nisso. É quando a palavra de Deus tem maior relevância do que as suas frustrações. É quando a palavra de Deus tem um lugar supremo no meio da história que parece que não vai dar certo. É quando a palavra de Deus encontra um coração que diz, olha, isso não vai ser meu estado final. Deus disse que por fim Ele julgaria todas as coisas. Eu tenho ensinado para as pessoas, se você puder, faça isso todo dia. Eu tenho feito isso principalmente nos meus dias de frustração. Eu levanto e digo, Senhor, obrigado. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos nele. Eu vou me alegrar no Senhor hoje, Deus. Eu não vou deixar que a tristeza seja o meu guia, o meu último estágio para que eu continue frustrado. Não vou, Deus. Eu vou me levantar e eu vou alegrar o meu coração. E pode ter certeza, diabo, hoje eu vou dar um trabalho para você terrível, em nome de Jesus. Porque meu Deus está comigo. Diga amém, em nome de Jesus. Levante-se assim todo dia. Não é não, ai que dificuldade, tocou de novo. Ai Jesus, como é que eu faço para esse relógio eu jogar na parede, comprar no desenho, né? Não vai adiantar nada, vai só quebrar o celular. Como é que eu faço para ser dessa situação difícil? Você tem que se levantar. Salmo 118 dizer, esse é o dia que o Senhor fez. Diga amém em nome de Jesus. Esse é o dia que o Senhor fez. Ei, essa aqui é a noite que o Senhor fez? Nos alegremos e regozijemos nela. Essa noite o Senhor fez? Então levanta a sua mão e diga obrigado por essa noite, Jesus. Obrigado pela minha vida, Jesus. Se alegre nisso. Se alegre por aquilo que Deus está fazendo. E de repente, a Bíblia fala que o Pedro e os seus amigos, eu tenho mais só 4 minutos, eu acho. Vamos orar para parar o relógio lá, pastor. Em nome de Jesus, brincadeira. A gente vai entender que ele chamou os seus amigos porque o que tinha dado errado na noite passada, agora era milagre.
Verso 6. Ele chamou porque agora o barco estava quase afundando. As redes começaram a romper. O que aconteceu? É lógico que tudo obedece à voz do nosso Deus. Mas se Pedro não dissesse, pode usar o barco, pode usar a minha vida, pode usar essa frustração que eu estou passando agora, pode usar. Pode usar o choro de uma noite, a alegria vai vir pela manhã. Pode usar esse momento que eu estou semeando com lágrimas, eu vou voltar trazendo os meus molhos de alegria. Pode usar esse momento difícil. Pode sentar, pode pregar, pode falar, pode. Porque apesar de eu estar triste ou amargurado com a situação, o Senhor é meu Deus. Eu não vou confundir sentimentos. Tem gente que percebeu que vive chorando e não muda de vida nunca, sabe por quê? Porque o seu Deus são as circunstâncias. Está tudo bem? Pronto, alegre, pulando. Se alguma coisa acontece de triste, chorando 24 horas. Pastor, não deve ser assim. Eu não sou contra você chorar aos pés da cruz, não é isso. Mas se as circunstâncias são a temperatura, o time da sua alma, cuidado. Cuidado, porque Deus está acima disso. Ele está acima daquilo que você está sentindo. Ele está acima. Você está entendendo? Quero ouvir um amém em nome de Jesus. Ele está acima daquilo que você está pensando agora. Ele está acima do seu marido, da sua esposa, ele está acima de tudo, não importa o que está acontecendo. Ele sabe o que foi, e de repente houve ajuda do alto para todo mundo, e todos foram ajudar a Pedro, e ambos os barcos iam quase a pique, tudo caindo. Que milagre, hein? Então, vamos fechar? Duas coisas têm que acontecer para que isso aconteça na nossa vida. O primeiro deles é obedecer aos métodos de Deus. A gente quer ter os resultados que Deus tem, mas a gente não quer ter os métodos que Deus tem. É mais ou menos assim, é construir isso daqui, não respeitar os métodos. Vai ter resultado, pastor? Não vai ficar uma bagunça. Se você não obedecer os métodos de Deus, como Deus faz, da maneira como Ele faz, da maneira como Ele fala, dificilmente você vai ter os resultados dEle. Ei, os métodos de Deus, Lázaro pode ressuscitar. Os métodos de Deus, 5 pães e 2 peixinhos vão abastecer a multidão. Nos métodos de Deus, alguém, mesmo que não seja Deus, pode andar sobre as águas. Nos métodos de Deus, você vai encontrar pessoas que não eram, que agora são poderosamente usadas por Deus. Como é que é um método então? O método é entrega tudo. Não fica segurando nada. Deixa eu perguntar para você. O que é que Pedro ia perder em voltar para o mar? Não tinha nada mesmo. Ei, as frustrações falam para a gente que tudo que você tem, você não devia ter, mas Deus te deu. Sim ou não, amados? As frustrações falam para a gente que essas noites difíceis são importantes para a transformação do nosso caráter. As frustrações falam para a gente do método de Deus agir com resultados tão poderosos. Sabe, queridos? Mas não acabou aí. Se você entregar tudo na mão de Deus, espere para que Deus faça milagres ao ponto de você dizer, olha, eu não consigo, mas Ele é poderoso mesmo. Levante as suas mãos e diga, eu recebo isso em nome de Jesus. Mas isso não é o final do método. O final do método está no verso 10. Porque Pedro diz, sabe,
Se afasta de mim, Deus. Go away from me. Vai embora de mim. Vai embora. Eu sou pecador. Eu reconheço que eu não podia estar vivendo isso. Jesus disse para ele: não temas. Daqui para diante você vai ser pescador de homens. Você está recebendo muito de Deus, ou você vai receber mais dele ainda? Diga amém, em nome de Jesus. Você vai ver Deus multiplicando sua vida de maneira poderosa. Você vai ver Deus abrindo portas que ninguém pode abrir, e foi só o Senhor mesmo. Você vai ver Deus colocando você em situações que ninguém pode te colocar. Essa é a graça, é o poder dele. Mas isso tem um método, um destino, uma maneira de pensar. No verso 11: e arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo. Eles aprenderam o método. Sabe esse monte de peixe? Diante de estar com ele não vale nada. É só peixe. Não pode abastecer minha alma. Sabe o que ele fez hoje? Que coisa maravilhosa, eu serei grato para sempre. Mas não pode trazer alegria dentro do meu coração para sempre. Pedro deixou tudo. E Pedro diz: já que o método é entregar tudo, toma aqui o barco. Eu tenho trabalhado por anos com ele. É o suor do meu rosto que está aqui por anos. Está vendo esse milagre, esse monte de peixe? Tem 2 barcos indo a pique de tanto peixe. Mas eu entendi. Estar contigo é melhor do que tudo isso. Eu não posso ficar na mesma situação. Tem muita gente que não recebe o próximo estágio, porque só quer ficar o resto da vida cantando a musiquinha de me dá, me dá, me dá. E não, sou todo seu. Eu entrego tudo. Todos os meus planos, todos os meus sonhos, tudo que eu tenho. Ei, o que Deus está fazendo hoje em você não se compara, perdoe, o que Deus está fazendo hoje por você não se compara o que Deus vai fazer em você. O que Deus está fazendo hoje na sua família não se compara com aquilo que Ele vai fazer através da sua família. O que Deus está fazendo hoje no meio da sua história é tão grande, é tão poderoso, eu sei que é. Mas se não se pode se comparar com o que Ele te chamou para o ministério, com as coisas que Ele tem para a sua vida. O pastor tem tantos sonhos. Eu mudei para a saída, Deus tem me abençoado. Quem sabe seja a história de muitos aqui, até mesmo que já conversei, que bênção. Mas se ficar só em você, vai ser frustrante. Vai acabar. O peixe vai apodrecer. Mas um novo Pedro se levantou. Quer ter favor do céu. Receba tudo que Ele tem para a sua vida, portas abertas que Ele te dá. Mas esse não vai ser seu último estágio. Você vai ser pescador de homens. Deus vai te levar a novos lugares. Dá para dizer amém em nome de Jesus? Você vai andar em novidade de unção, de vida. E aí, eu concluo, porque hoje eu fui meio longo, né? Sua rede está cheia. E a sua vida não? Cuidado. Você tem mais do que você tinha em Portugal ou no Brasil, mas a sua vida espiritual não está como já foi. Cuidado. Você tem mais do que você merece, é a graça de Deus que todos nós temos. Diga amém em nome de Jesus. Mas você anda vazio. Cuidado. Você não foi para o próximo step, para o próximo passo. O próximo passo é: deixa tudo e segue. Para onde você vai? Diga: não sei. Eu deixei tudo, não sei.
Como é que vai ser? Não sei. Só sei que Ele está comigo. Quem sabe você precisa desse desafio de novo. Está lavando a rede. Está tudo recomeçando. Ele está dizendo que vai abrir novas portas. Ele está dizendo que vai ser seu Deus. Mas isso não preenche o coração de alguém que precisa dar o próximo passo. Você está disposto ao próximo passo? Fica de pé. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que está difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue que Ele te entregou e volte para o mar, onde é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Pai, que as redes se encham. Que a presença do Senhor vá mesmo fazendo milagres, tanto aqui quanto que aqueles que estão em casa. Que haja um encher das redes em nome de Jesus. Mas que o Senhor alcance o coração dos Pedros presentes ou em casa. Que faça algo novo em nossos corações. Que a presença do Senhor venha. Nós somos dispostos a deixar tudo e viver o que o Senhor tem. É assim que nós oramos. No nome de Jesus. Você crê? Dê um aplauso a Jesus de Nazaré.